Vamos ver se hoje a gente consegue terminar os orixás, porque o próximo assunto que ele entra é sobre os Exus. Na apometria, a gente trabalha bastante com esses guias, os Exus. Então, vamos lá. O que que ele fala do trabalho dos orixás? Como é o trabalho dos orixás? Lembrando que orixás não incorporam, orixás não são entidades, orixás são vibrações cósmicas. Entretanto, quem trabalha com esses orixás são os falangeiros ou os capangueiros de orixás. Então, a gente fala, são as falanges do orixá tal, falange do orixá tal, certo? Então, assim, como que essas falanges trabalham? Começando que essas falanges, elas trabalham muito no umbral inferior, naquelas regiões mais abismais, mais densas. Então, ele fala assim, que as falanges de Ogum e Xangô trabalham muito nessas guerras, nesses embates, nessas batalhas astrais no umbral inferior, que lá são verdadeiros antros de magia negra. Então, como é que acontece esse trabalho? As legiões de Ogum vão à frente e vão retendo as comunidades que estejam atrapalhando o caminho dos filhos, ele fala, das pessoas que estão lá pedindo auxílio, provavelmente na casa de Umbanda. É isso que talvez ele queira dizer aqui. A atividade kármica de Ogum na Terra é abrir os caminhos para que as demais falanges dos orixás possam atuar. Então, essa falange de Ogum vai à frente, retendo, como se fosse uma batalha aqui na Terra, vai capturando essas comunidades malévolas que estão ali atrapalhando o caminhar daquele determinado irmão. As comunidades retidas pelas tropas de Ogum são entregues às legiões de Xangô, que promoverão a justiça. Xangô é reconhecidamente o orixá da justiça. Então, entregue essas comunidades de espíritos para Xangô. O que Xangô vai fazer com elas? Vamos ver aqui adiante. Muitas vezes, um magro negro e sua organização, pelos seus desmandos e desequilíbrios com a lei cósmica, precisam ser retidos e levados aos tribunais de julgamentos que existem no umbral inferior, sob a tutela de mentores e guias de Xangô. O que ele está falando aqui? Que Xangô, então, é o responsável por esses tribunais de julgamentos que existem lá mesmo no umbral inferior. Nesses locais de detenção provisórios, se fará a análise kármica de cada espírito e assim encontra-se a melhor solução. Quais seriam as opções, então? Uns reencarnam imediatamente, outros são encaminhados aos estudos e outros ainda à mudança mental. Eles devem fazer terapia lá, com certeza. Outros precisam ser removidos para outros planetas mais atrasados. E os guias de Oxóssi, então, trabalham como? Porque nós vimos as falanges de Ogum, as falanges de Xangô. Vamos saber o que Oxóssi, essa vibração de Oxóssi, o que mais faz? As entidades ligadas a essa linha são verdadeiros curadores. Combatem os fluidos pesados do astral inferior, atuando na manipulação dos elementos da natureza. Interferem no corpo etéreo dos filhos, afrouxando a coesão molecular e intervindo nos duplos dos órgãos do corpo humano, em muitos casos substituindo o tecido inerte por um saudável, através da manipulação ectoplasma bastante delicadas. Essa questão dos duplos dos órgãos humanos, nós já comentamos aqui, e eu acho que é bem claro para nós, que todos os nossos órgãos que nós possuímos no corpo físico, nós possuímos também um duplo no corpo sutil. Então, ele está falando aqui que eles atuam nesse duplo, nesse órgão que está lá no nosso corpo sutil. Utilizando a energia magnética do médium, olha só, o médium está sempre doando, fazendo essa troca energética com o guia. Utilizando a energia magnética do médium, aliada à energia do caboclo de Oxóssi, direcionam para o órgão doente, supera a coesão molecular, tornando-o maleável à intervenção. O que a gente já falou uns vídeos atrás sobre o afrouxamento molecular. E aqui mesmo no canal, porque no livro ele dá um exemplo, ele conta um caso de como é a atuação dos guias de Oxóssi num caso de magia negra. E chama, eu publiquei aqui, caso de magia negra. Se eu me lembrar na hora de publicar, eu vou colocar uma referência aqui, que ali ele dá um exemplo dessa atuação de Oxóssi nesse caso específico da magia negra. E as entidades das crianças, Iori, que elas brincam, chupam balas, fazem peraltices. Esta é a energia do orixá Iori, das crianças? E aí ele vai dizer para nós o que é essa energia. Algumas vezes que eu fui em centro de Umbanda,
Eu também vi essas crianças lá e eu me perguntava, que energia é essa? Esses espíritos são crianças mesmos? Eles desencarnaram e ficam como criança e lá ficaram como criança? Eu nunca entendi muito bem. Eu continuo não entendendo muito bem. Não é muito a minha linha de estudo sobre Umbanda. Eu não domino isso. Eu já escrevi lá no outro vídeo que eu descrevi, que eu publiquei, que eu não tenho um domínio sobre este assunto. Eu sei o básico, eu li alguns livros, eu sei o básico, mas eu não domino todas as informações. Tem muitas pessoas que sabem muito mais, que frequentam, que vão em casa de Umbanda. Eu já vou poucas vezes, de vez em quando eu vou, sim, mas são poucas as vezes. Então eu não domino, não trabalho numa casa de Umbanda. Então já fica mais difícil também a gente dominar todas essas informações. É lógico, eu não preciso ir lá para dominar as informações, eu posso pegar os livros e fazer a leitura. O que eu fiz? Eu tenho alguns livros, eu li alguns livros, os livros do Robson Pinheiro também falam muito para nós de muitas questões relacionadas a magos negros, a Exus, o Rubens Saraceno. Nós temos alguns autores que trazem informações para nós. Mas mesmo assim, eu ainda não me considero alguém que possa discutir ou falar muito sobre essas entidades que estão manifestando nessas casas de Umbanda. Então, sempre quando eu ia na casa e que eu via essas crianças, eu ficava em dúvida em relação a isso. O que é? Que energia é essa, né? Então, ele fala assim, ó, as entidades que se apresentam na forma infantil são, em sua maioria, espíritos puros, do bem. Por intermédio das vibrações de pureza e inocência espiritual, repassam sutilíssimas impressões em todos. Essas crianças, vinculam-se ao psiquismo do médium para rebaixar a vibração, para realizar a magia que é destinada. Então, ela vai se vincular a esse psiquismo do médium para que ele possa fazer o rebaixamento da sua vibração e aí está apto a fazer aquela magia. Conseguem atuar nos locais energéticos, etéreos e astrais da natureza com grande desenvoltura, pois, por serem puros, crianças espirituais, estão desvinculados de apelos inferiores tão comuns ao ciclo carnal. Então, eles atuam com mais facilidade por causa da sua pureza energética nesses campos da natureza. São grandes magos ligados aos espíritos da natureza. E o que eles fazem? Eles desfazem e neutralizam qualquer energia enfermiça. Essas entidades falam manso, dando a impressão de serem infantis e provocam a quem os ouve resgatar em si uma pureza há muito esquecida. Isso é correto, isso é verdade, pois eu lembro de quando estava lá e vieram essas entidades. Nós temos vontade de estar lá, sentar no chão, de comer pipoca, e nós voltamos a ser criança. Isso acontece mesmo. A gente entra naquela energia da leveza, da alegria. Muitos vêm de instâncias cósmicas não imagináveis aos filhos da Terra e são de alta envergadura espiritual. Muitas das infantilidades fazem parte do animismo mediúnico. Olha, vou repetir aqui, ó. Muitas das infantilidades fazem parte do animismo mediúnico, além do sincretismo e crenças religiosas que os ligam a São Cosme e Damião. Isso aqui é algo importante para nós fazer o destaque. Sim, nós sabemos do animismo mediúnico e da crença que nós temos, que eu falo assim, parece que é um arquétipo que fica vinculado ao nosso psiquismo, que nós acreditamos que se é preto velho tem que falar daquele jeito, tem que agir daquela forma, se é criança tem que agir de outro jeito. Às vezes, muito nem é isso da entidade, do guia, do espírito, e sim nós mesmos, nosso animismo que provoca aquela postura, aquele comportamento. Retire a armadura da vida e retenha destes orixás a leveza da vida, a pureza, a alegria, o bom humor. Perfeito isso, perfeito. É exatamente como eu me sentia e me sinto quando eu estou numa casa de Umbanda e vem esses espíritos de criança que eu falei aqui. É uma alegria, uma pureza, é um bom humor. Realmente, nós nos sentimos bem na presença deles. Vamos falar já da Iemanjá, do orixá Iemanjá, dessa vibração de Iemanjá? E a pergunta é assim, ó. Iemanjá faz somente limpeza astral? Quando nós estamos fazendo a defumação do ambiente, nós fizemos essa defumação, pedimos para as falanges estar junto conosco, fazendo a limpeza, e no final, o que a gente faz? A gente pede licença para Iemanjá, para que isso tudo seja carregado para o fundo dos oceanos, para fazer a transmutação. Então, a Iemanjá está muito ligada a essa questão da limpeza. E aí faz essa pergunta, Iemanjá faz somente limpeza astral? E aí olha a resposta, e achas pouco?
reduz o trabalho de um Hércules a uma formiga carregando uma folha. Eu achei essa resposta direta, clara e objetiva. Todo o equilíbrio planetário das marés e movimentações dos elementos hídricos passa por sua vibração. Lembra lá quando nós falamos que os orixás eram gestores das energias em vários sítios do ar, do fogo, da terra, do mar? E aí está ela. Ela é responsável pelo equilíbrio planetário das marés, das movimentações hídricas. Tudo isso passa pela vibração de Iemanjá. O magnetismo e o movimento lunar que envolve a Terra mantém o eixo rotatório do planeta sem oscilações ou desvios. As entidades que trabalham nessa energia atuam no plano astral e são fundamentais na higienização etérea e astralina, desmanchando fluidos pesados das mentes dos encarnados e das localidades do umbral inferior. Realmente não é pouca coisa, não. Em seguida, a pergunta é esta: por que guias e protetores de Oxalá raramente se manifestam em incorporação? Nós temos os guias de Oxóssi, os guias de Ogum, e os de Oxalá raramente se manifestam nessas casas. E ele perguntou por quê, né? São eles que orientam o movimento da Umbanda na Terra. Muitos são de outros planetas e se encontram na grande fraternidade branca universal, auxiliando a evolução. Atuam nas movimentações espirituais interplanetárias. Então, os guias e os protetores que estão vinculados a essa vibração de Oxalá não se manifestam tanto em incorporação, que é o que ele fala aqui, mas eles estão atuando muito vibratoriamente nessas movimentações espirituais, esses translados, essas emigrações que existem entre planetas, e além disso também são responsáveis, estão vinculados à grande fraternidade branca universal. Não se manifestam pela mecânica da incorporação, pelo fato dos chakras e centros energéticos do físico, etérico e astral dos encarnados não responderem às suas vibrações de alta frequência. Ou seja, esses guias e protetores de Oxalá já estão provavelmente num nível de vibração na qual o corpo físico, etéreo, astral do médium não suportaria, não o suportam. Assim, usam, então é por isso que eles não incorporam. Mas, olha só, eles fazem a sua manifestação. Como? Usam da irradiação intuitiva, da inspiração e clarividência, com médiuns que os suportem moral e energeticamente. Ele dá um exemplo aqui, que é mais ou menos assim, como se essas entidades fossem pássaros deitados que estão voando aos céus e após uma queda num lago lodoso, num lago viscoso, eles não conseguissem mais voar porque aquele lodo estaria impregnado nas suas asas. É o exemplo que ele dá caso um desses guias ou protetores tivesse que incorporar num médium. Por isso que eles fazem a irradiação. Perfeito. Terminamos sobre os orixás. O próximo vídeo vamos falar sobre os Exus. Nós vamos saber quem são esses Exus.